Olá novamente, vamos agora analisar o atrito estático e eu vou começar com um exemplo. Suponha que você queira arrastar uma geladeira. Ao aplicar uma força muito baixa, a geladeira não se move. A conclusão que a gente tira é que o atrito respondeu contrário à força aplicada e possui o mesmo módulo que ela. Continuando na mesma experiência, ao aumentarmos um pouco mais a força aplicada, a geladeira ainda não se move. Conclusão: o atrito continua anulando o efeito da sua força, e isso significa que ele aumentou de intensidade. Continue nesse processo e perceba que o atrito estático possui módulo variável, acompanhando o aumento da sua força aplicada. Mas é claro que existe um valor máximo para o atrito estático. E é esse valor limite que calculamos através desta fórmula: coeficiente de atrito estático máximo vezes o módulo da força normal. É uma fórmula semelhante ao atrito cinético, o que muda apenas é o valor do coeficiente de atrito. Portanto, é necessário entender o contexto do problema para aplicar corretamente o atrito estático ou o cinético. Em resumo, o módulo do atrito estático é variável, ele vai de 0 até o atrito estático máximo, calculado dessa forma: μ estático vezes a normal. A direção é paralela à superfície de contato e o sentido é contrário à tendência de deslizamento entre as superfícies. E para ficar mais claro, vamos analisar alguns exemplos numéricos. Suponha que a geladeira agora tenha massa de 20 kg. Fazendo os meus testes, eu percebo que uma força de 250 newtons ainda não é capaz de tirar a geladeira do lugar. Porém, qualquer força que eu aplique acima de 250 newtons é capaz de movê-la. Ou seja, até 250 newtons ela fica em repouso. Isso significa que o atrito estático suporta, no máximo, 250 newtons. Usando essas informações e considerando o peso igual ao normal, calculamos o coeficiente de atrito estático máximo entre o piso e a geladeira. Aqui a gente está assumindo que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Outro exemplo. Considere que conhecemos agora os coeficientes de atrito cinético e estático máximo entre a superfície de uma caixa e o solo. Será que uma força de 200 newtons é capaz de mover essa caixa de massa 30 kg? Para responder essa pergunta, precisamos calcular o atrito estático máximo entre as superfícies, μ estático vezes a normal, que nos dá 210 newtons, que é maior que 200 newtons. Logo, a caixa permanece em repouso, e o atrito está respondendo contrário à força F, e possui um módulo igual a 200 newtons. Vamos supor agora que aplicamos 220 newtons e conseguimos arrastá-la. Quanto vale o atrito agora? Perceba que estamos agora na condição de atrito cinético e calculamos o seu módulo utilizando o coeficiente de atrito cinético, que vai nos resultar numa força de atrito igual a 150 newtons, menor que o atrito estático máximo. Ou seja, agora que a caixa escorrega, eu posso inclusive diminuir a minha força aplicada e a caixa continuará em movimento, aplicando até uma força menor que o atrito estático máximo. Como eu disse na primeira aula, é mais fácil manter o movimento do que iniciar o movimento. Caso você diminua a força aplicada abaixo do atrito cinético, a caixa para. E você precisará novamente de uma força maior que o atrito estático máximo para reiniciar o deslizamento. Toda a nossa discussão aqui pode ser visualizada na forma de um gráfico. Intensidade da força externa para empurrar a geladeira em função da força de atrito. Na origem, quando não há empurrão, também não haverá atrito. Atrito igual a 0. Na condição de repouso, o módulo do atrito acompanha o módulo da força externa, o que nos gera um gráfico linear de inclinação 45 graus. Esse gráfico atinge o valor máximo quando atingimos o atrito estático máximo, dado por μ estático vezes a normal. Se a força externa continuar a aumentar, o objeto desliza e o atrito assume um valor constante e menor, calculado por coeficiente cinético vezes a normal, independentemente da sua velocidade. Então, para resumir, a força de atrito é uma força de contato paralela às superfícies e que se opõe à tendência de movimento entre elas.
Quando há deslizamento, a força de atrito cinética é constante, independentemente da velocidade ou da intensidade da força externa. E o seu módulo pode ser calculado multiplicando o coeficiente de atrito cinético, que é um número que não possui unidade, vezes a força normal. Quando não há deslizamento, a força de atrito estática assume valores que variam de 0 a um valor máximo, calculado multiplicando o coeficiente de atrito estático e a normal novamente. A próxima aula também é de exercícios. Até daqui a pouco.